Oi, oi, tudo bom? Recentemente o Felca se envolveu numa polêmica enorme depois de criticar a casa de apostas e acabou virando uma treta muito grande envolvendo outros criadores. Sendo assim, eu decidi organizar as coisas na ordem cronológica que aconteceram, tentando explicar o meu ponto de vista desde como isso tudo começou até onde chegou tudo isso. Então vamos lá. Nesse ponto todo mundo deve conhecer o Felca, até porque ele ficou bem famoso nos últimos anos por conta dos seus vídeos engraçados e por ter testado a base e o body splash da Virgínia também. Ali no final de abril, o Felca chamou a Caju e o Luqueta pra ir em um tipo de podcast que ele faz às vezes com alguns convidados especiais. Essa questão toda só apareceu na live depois que o Luqueta iniciou a discussão quando o Felca disse que já foi viciado nessa parada de aposta e diversos outros problemas no passado. Então eles começaram a conversar sobre tudo isso. Eu dei um max win nesse Sugar Rush semana retrasada. É mesmo? Juro por Deus. Porra, comprei velho. um bônus de 2.500, pagou 130 mil. Caramba. Eu tava no cara. poker na minha casa, tava eu e 2 amigos, e aí nós dividimos por 3. É, eu não gosto desses jogos, não, porque eu já perdi algumas Só que vezes. depois de eu ganhar esse max win, eu comprei mais uns 30 bônus e não ganhei mais nada, já devolvi Daí tudo. perdeu tudo. É. Você é uma pessoa que não tem inteligência, né? A real é que até esse momento o assunto só foi tacado ali no meio do nada e continuou se estendendo depois, mas só pra que fique claro, o Luqueta é embaixador de uma casa de aposta. Então é meio óbvio que a visão dele vai ser bem distorcida em relação a entrar no mérito de divulgar a casa de aposta ou não. Fui muito bem oferecido, mas nunca fiz. De fazer publi de aposta. O Bistecone falou assim, eu não faço publi de aposta porque é a pior coisa que você faz, cara. Ele conversou comigo sobre isso. Então, eu particularmente gosto muito do Bistecone. Não tenho nada a dizer sobre Então, ele. eu admiro essa postura dele, isso aí, mas eu já sou, tipo assim, além de eu entender a opinião dele, concordar e inclusive aplaudir, eu já divulgo o bagulho de aposta porque é uma parada que eu faço, entendeu? Daí você Deu pra entender, tá na não? merda, você quer afundar os outros também, né? Não, mas se a pessoa tá afundada, ela pode ganhar ali pra ela desafundar. Ou então acabar se viciando nisso e se afundando cada vez mais nas próprias dívidas e saindo com problemas psicológicos sérios. E é isso que eu acho mais problemático vendo esse ponto de vista do Luqueta falando sobre a situação. Então eu não vejo eu ter um problema de divulgar isso, porque é uma parada que eu consumo, mas é de cada um, pô. Cada um com seu cada qual, né? Mesmo os piores traficantes têm justificativas pro que eles fazem, né? E o Luqueta tem as deles, né? Os traficantes falam assim, se não for comprar de mim, vai comprar de outros e tudo mais. Ou seja, o Pablo Escobar falava muito isso, né? Justificativas, desculpas ali pra lidar com a Mas consciência. o Pablo Escobar de tá... estar cometendo coisas erradas, né? E o Luqueta, ele já vem com um arsenal de desculpas e tudo mais. Não parece que ele enxerga o jeito que isso pode influenciar as pessoas que assistem ele, que muitas das vezes, ironicamente, são pessoas pobres, pessoas sem condições de apostar e que mesmo assim tentam por acreditar ser dinheiro fácil, sendo que não é assim, não existe dinheiro fácil, sempre tem perdas, consequências e alguma coisa por trás que influencia tudo isso. Os jogos de azar são feitos para que a casa saia ganhando e não você. Pode até parecer que não tem nenhuma manipulação por trás, mas com certeza tem. Situações onde mesmo que você ganhe, o jogo mostra que você poderia ter ganhado muito mais com aquela aposta. Isso, querendo ou não, te deixa com vontade de querer arriscar ainda mais por acreditar que pode multiplicar seu dinheiro de maneira fácil, sendo que não é muito bem assim que funciona. E não adianta ficar falando essas coisas nas propagandas, porque é algo que o pessoal acaba fazendo sem pensar. Isso é uma parada muito mais complicada do que parece. Só que eu falo, rapaziada, tá rolando um jogo Flamengo e Corinthians. Quem quiser se divertir pra assistir o jogo e tiver com dinheirinho sobrando, aposte com da cachaça, não com da comida. A plataforma é pra mais 18. Eu sou flamenguista, eu vou no jogo, eu vou apostar 10 reais que o Flamengo ganha do Corinthians. Mas se você não tiver dinheiro, não aposte, fé. O problema é que nem todo mundo tem esse autocontrole que o Luqueta menciona aqui. Mesmo saindo do lucro vez ou outra, a pessoa começa a se perder e apostar o dinheiro que nem tem sonhando em multiplicar ele. Só que na verdade, mesmo que a pessoa ganhe esse dinheiro e multiplique, é bem provável que ainda assim, eventualmente, continue tentando ganhar ainda mais dinheiro. E hora ou outra isso vai acabar dando errado, fazendo com que ela perca tudo que já conseguiu até agora. Porque apostas fazem parecer que o dinheiro que aparece na tela são bem mais fáceis de conseguir quanto verdadeiramente são. Não existe dinheiro fácil. Tudo tem um esquema inteiro envolvido por trás. E no caso dos jogos de azar, eles mexem diretamente com o psicológico de quem joga. Cada um faz o que quiser com as suas influências. Nossa, minha consciência dava coçada. Muita gente vai me chamar de burro e tudo mais. Eu durmo bem com a minha consciência, isso que importa, Cada um tem a sua consciência, o seu caráter, a sua percepção e a sua verdade. Eu sei que quando eu anuncio aposta, eu não tô anunciando pra Luquetas nem pra Caju. Eu tô anunciando pra um arrombado, pra um cara ferrado, que pega ônibus das 5 da manhã até as 20 da noite e vai acreditar numa esperança de ganhar um dinheiro, cara. E esse cara, o Brasil é um país
que não é a classe A e a classe S que é a maioria. O Brasil é um país que a classe C e D é a maioria. Quando eu divulgo a aposta, eu tô comunicando com esse público. Por que você acha que o tigrinho não é horizontal, é vertical? Porque as pessoas que estão da classe C e D, elas não têm computador para usar na horizontal, elas têm celular para usar na vertical. E não é um iPhone, é um Nokia, é um Samsung. A maioria da população são sim de classe D, E ou C. Quem predomina é justamente o pessoal pobre e baixa renda que precisa trabalhar para conseguir se sustentar, vivendo com 1 ou 2 salários mínimos. E aí a gente junta isso com o que eu disse antes sobre o autocontrole de cada um, que fica nítido o quão prejudicial essa parada é de verdade. As pessoas que se viciam não gostam verdadeiramente de apostar, mas sim da dopamina que vem de ganhar dinheiro e poder dobrar ele. Se a pessoa perde, ela se sente na sensação de querer recuperar por sentir que parece dinheiro fácil, e aí isso vira um ciclo. Mas uma coisa que é impossível negar é como isso já afetou e continua afetando muita gente até hoje. Tem gente que literalmente perde tudo por conta disso. E sendo sincero, eu não conseguiria dormir numa boa sabendo que estou contribuindo para isso, nem que minimamente contribuindo para que essa porcentagem aumente. O peso na consciência que deve chegar pensando nisso não é algo que eu gostaria de carregar comigo dia após dia. Por isso que eu sou contra muito desses discursos que o Luqueta fez durante a live. Mano, ele literalmente ele tinha jogado, tipo assim, sei lá, botou 100 conto e jogou perante a Deus. Onde eu que vi. ele tava? Onde que ele tava? Na praia. Mas ele Vendendo bala tava pra passeando. nós. Não, vendendo bala. Tá Calma. vendendo bala pra gente. Aí ele mostrou que ele ganhou, ele tinha ganho... Tinha dado um max win lá, tinha ganho tipo 300 mil, um exemplo. Tá, e aí ele porra. mostrou na conta dele, Ele falou, mostrou ó... a print dele Tu ganhando. não sabe como é que eu faço pra investir esse dinheiro e tal, não sei o que, nananã. Tô vendo já de comprar uma casa, etc, nananã. Não mexi no dinheiro. Ele abriu a conta, mostrou. Eu falei, é teu mesmo essa porra? Ele é. E o cara tava, tipo assim, roncando, viado. Cria do Rio de Janeiro, ele ganhou 300 mil botando uns 50 no tigrinho? Botou 100, viado. Ele botou assim. Então tá explicado, botou 100 reais. Mas não tá explicado, mano. Ah, meu, Essa aí PPRT. é a maior fic. É a maior fic que eu já botei mó tive fé. o desprazer de conhecer, tá bom? Ele botou 100 reais, botou 300 mil? Na live só foi mencionado sobre isso até aí, e eu achei que fosse pertinente deixar isso claro em primeiro lugar, porque foi daí que o problema verdadeiramente começou. No dia 13 de maio, o Felca reagiu em live à CPI das bets que a Virgínia foi. Uma CPI que foi criada com o objetivo de investigar a influência que os jogos de azar têm em relação à perda de dinheiro das famílias brasileiras, além de também ver a possível ligação com organizações criminosas, e principalmente para investigar os influenciadores que divulgaram isso aí. A Virgínia foi até lá para ser investigada e ao invés disso trataram a situação como se fosse bobeira, sem chegar a nenhum ponto realmente importante. No fundo, cara, a sensação é que vale a pena, né? Vale a pena, sei lá, enganar os trouxa, chega na CPI, dá uma cisada, pega uns 50 milhãozinhos ali, pega 100 milhãozinhos, bota no bolso, dá uma cisada, termina em pizza, a própria justiça acha bacana, dá risada, pede foto. Os fãs, os caras que acompanham, que poderia ser o elo de revolta ali, que ia causar mudança, ele mesmo fala assim, não, a Virgínia foi esperta, na realidade, o trouxa quem ganhou, o trouxa que apostou. Você vê que tá tudo meio comprado, acho que vale a pena. É um dia divertido, pra Virgínia foi um dia divertido, um dia de humor ali, que ela teve como tirar umas risadas gostosas. Que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não, pô. Eu chupei o trem, acho. É divertido, né? O que gira não é nada do que ela falou. O que gira é ela confundindo o microfone com canudo, cara. E foda-se, segue o baile, velho. Segue o baile, velho. Chega em casa, passa um mesinho, a galera esquece, faz mais anúncio aí, foda-se, cara. Faz golpe, faz o caralho 4, foda-se, não tem problema. O Brasil vale a pena, cara. O Brasil vale a pena. Tudo foi tratado com tanta leveza nessa CPI que realmente pareceu que eles estavam brincando ao invés de realmente querer investigar a influência da Virgínia ou divulgar esse jogo de azar. Não chegaram a conclusão nenhuma, não terminaram o assunto e se for tratado desse jeito, nunca vai ser levado a sério o assunto. Até porque se nem a própria comissão tá determinada a cumprir com sinceridade o objetivo principal que foi proposto, não tem como esperar mudanças. A suspeita de assinar um contrato perguntar de remuneração super de apostadores. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Todos os contratos de aposta, todos têm essa taxa inclusa. As pessoas que falam, como assim? Eu não sabia. Ai, eu não li, eu não fiz, eu não falei, eu não tinha visto, foi a agência que me deu. Mentira. Pra quem não sabe, a cláusula da desgraça funciona basicamente com um influenciador que divulgou o jogo de azar ganhando dinheiro a mais pela perda dos outros no aplicativo. Ou seja, se você usa o código de um influenciador que você gosta nesse jogo de azar e perde, o influenciador vai ganhar uma renda extra em cima de você. O que torna
torna assim as coisas ainda piores, dando um ar ainda mais mercenário e que fazem com que o influenciador que divulgou pra você deseje que você perca seu dinheiro para que ele ganhe ainda mais. E com isso em mente, 3 dias depois a Bianquinha apareceu no Redcast pra falar um monte de coisa e no meio disso tudo acabou mencionando Felca sobre casas de aposta. Quem é Bianquinha, o que ela faz ou produz? Sinceramente eu só fui conhecer ela por conta da treta da Haluca, mas é evidente que ela faz live de vez em quando reagindo a diversos assuntos do momento e tudo mais. Mas o mais importante de tudo isso é que ela é alguém que divulga casas de aposta. E é muito bom levar isso em consideração porque a gente tem a visão de 2 lados que pensam muito diferente nesse sentido. E por conta disso, muitas das críticas que o Felca fez acabaram atingindo ela de forma bem direta, fazendo com que ela falasse muitas coisas nesse podcast. Só que daqui a pouco a gente volta para explicar esse tópico da Bianquinha. Um dia depois o Felca estava ao vivo e decidiu mostrar o relato que algumas pessoas viciadas em apostar fizeram para ele no Instagram. Já ouvimos o Rico, já ouvimos a Virgínia, mas vamos ouvir pessoas que foram afetadas. E não só as pessoas que afetaram, né? Hoje estou destruído, não tenho dinheiro para comer, gastei 120 mil reais com apostas. Tudo mesmo, estou tentando me levantar e está difícil. Me arrependo de ter entrado nisso. Hoje é aniversário do meu filho, não tenho R$1 para dar para ele, perdi minha família, tudo por causa de aposta. Não sei se vou aguentar a pressão, estou devendo demais, a ansiedade, a depressão e é terrível, não sei o que fazer. Imagina o meu sentimento, cara, de ver um relato desse, uma pessoa confessando pra mim dessa forma no meu Instagram. Imagina o meu sentimento. Você acha que eu tenho sentimento de parar de falar sobre o assunto ou tenho sentimento de falar mais sobre o assunto por mais que custe, cara? Felca, perdi meu genro por causa de jogos de aposta. Ele tirou a própria vida. Só tem uma semana. Deixou uma filha de 2 anos. Sofremos muito com isso e acho que jogos assim deveriam ser proibidos. E você volta, depois de ver esse relato, você volta no vídeo do Rico, onde ele dá risada, onde ele brinca. Você volta no vídeo da Virgínia, onde ela tá brincando, se atrapalhando com o microfone. E se você não sente um profundo senso de injustiça, uma sensação de injustiça, se você não sente isso, daí, meu querido, você tá morto por dentro, viu? Eu vou deixar o restante dos relatos que ele leu na live aqui na tela pra quem quiser ler também, só que são coisas que você vê e consegue imaginar a preocupação de quem tá escrevendo, relatos sinceros feitos por pessoas que realmente sofreram com isso, que se envolveram em dívidas absurdas, perderam parentes ou então que ficaram completamente viciados em apostar, e é como Felca disse, isso gera um senso de injustiça absurdo. Agora, dado todo esse contexto inicial sobre a perspectiva do Felca, aconteceu que ele decidiu reagir ao que a Bianquinha falou sobre ele no podcast. O Felca falou, saiu um vídeo dele, que ele falou assim: todos os contratos têm uma cláusula que você recebe porcentagem da desgraça alheia ou de heavy share. Taxa da desgraça. Taxa da desgraça alheia. Ó, rapaziada, aí não tô na questão moral, não. Se você tá ganhando dinheiro do cassino, você tá ganhando dinheiro daquela casa de aposta. Em tese, se o seu contrato for renovado, você continuar, é porque você deu lucro pra empresa, certo? E o que é o lucro do cassino? É a perda das pessoas. Agora, o Felca mentiu nisso e eu duvido que o contrato dele era de 50 milhões. Bom, vamos por partes, né? Ela já entregou aqui a cláusula da desgraça, né? O lucro da casa de aposta é por perda. Então, se a casa tá pagando pro influenciador, é através das perdas. Eu, sinceramente, não entendo a comoção por causa da cláusula da desgraça, mas se tem alguma ali que não faz, e daí você consegue computar que não são todas e tudo mais, pode ser, independente. São muitas, a maior parte, inclusive, das negociações tem sim a cláusula da desgraça. É um fato. A questão que estava sendo levantada era se existe, se sequer existe. Não só existe, como é extremamente comum. Se eu usei talvez uma figura de linguagem ali, todas ali, são muitas que fazem, entendeu? Isso não descredibiliza o que eu falei. São muitas que fazem, a cláusula da desgraça existe, é muito comum, que é uma parada mais transparente. Mas todo o dinheiro que você ganha de aposta é sobre a perda, porque esse é literalmente o lucro da casa de aposta. Então desde o começo você já tá recebendo dinheiro em cima de quem perdeu, e se te chamaram pra renovar contrato, significa que provavelmente tem mais gente perdendo por causa de você. Ficar batendo nessa tecla igual a Bianquinha fez mais algumas vezes é que nem ficar insistindo em um ponto sem muita lógica que não tem muito fundamento. Alguns ela falar que tem contratos todos é mentira. É, que tem essa cláusula, sim. Eu acho Cara, que discussão ridícula. De tudo que eu falei, elas estão argumentando sobre eu ter falado todas. Não é todas, são muitas, pronto. Tenta argumentar dos dados que eu dei. 63% das pessoas que apostam tiveram dívidas. Tenta argumentar desses outros dados, cara. Tenta focar em umas coisas mais importantes. Aí beleza, pessoal, vamos mudar. Não são todas, são muitas. Beleza que o contrato dela não tem. O Felca pode ter generalizado um pouco mesmo, mas é como ele disse, o ponto principal do debate não gira em torno disso. Bom, pessoal, a gente quando fala de jogo de azar, a gente não tá falando sobre ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A preocupação maior que a gente precisa levantar é sobre o vício. Não existe instalação de um vício na mente, no cérebro, sem a recompensa. Não existe.
Por que crack vicia? Porque crack é extremamente gostoso. Por que aposta vicia? Porque ela ganha. Porque de vez em quando você ganha. Mas a aposta, ela vem de uma forma programada pra casa ganhar. O algoritmo é programado pra você não... Senão você seria senão a aposta faliria. No longo prazo, ela vai ganhar sempre. Ou seja, a menina ganhou 5 mil, não acho que é de nenhuma forma questionável ela jogar a aposta, todo mundo tem direito de tentar, não recomendo, mas o que é questionável é você fazer como a Bianquinha, que provavelmente nunca jogou, mas fica lá divulgando o tigrinho e ganhando dinheirinho do tigrinho e fazendo as coisinhas dela e veio aqui, inclusive, depois de ganhar o dinheirinho dela, falar sobre a luta que eu tô tentando levantar, tentando me descredibilizar, falando que eu menti valor, falando que, não, na verdade eu tô errado. Bom, o que esperar de uma pessoa que tem rabo preso? Mas isso que o Felca falou, eu achei muito legal, muito virtuoso, mas eu vou fazer uma farpa. Porque eu vi que o episódio do Caju e da Caju e da Luqueta, que eles foram lá no sofá, deu muita repercussão, e ele falou na cara da Caju e do Luqueta, olha, vocês fazem live de cassino, vocês são uns escrotos. Por que ele não falou isso da querida GK, que ele tá tão chipado junto? Que a GK fez propaganda pra Esporte da Sorte, por bastante tempo, inclusive. E a GK tem muito dinheiro, ela não precisava desse dinheiro também. O que a Bianquinha quis dizer é que o Felca comentar com o Luqueta sobre caso de aposta é de alguma forma um ataque seletivo da parte do Felca, já que ele não fez isso quando a GK foi na casa dele. Coisa que sinceramente eu discordo. Não acho que ele tenha mudado de opinião em algum momento em qualquer uma das discussões. O que aconteceu foi o que ele mesmo disse nessa live do Luqueta, onde ele chega a comentar depois que o ambiente ficou estranho. Nesse sentido eu sou contra, mas não era nem pra gente ter entrado nesse mérito, porque é um puta papo de bosta, puta clima de merda que a gente tá tendo. Vale lembrar que o objetivo de chamar a pessoa pra participar do programa nunca foi esse. Pelo que eu entendi, o objetivo principal é bater um papo com a pessoa, fazer alguma parada junto, mas não unicamente feito pra debater sobre a divulgação das casas de aposta. Quem faz isso é a CPI, não o Felca. O do Luqueta da Caju, em nenhum momento tive interesse de chamar eles pra escrotizar ou pra estourar eles, não foi o caso. Eu dei meus argumentos, eu dei meu assunto. Quando eu tava dando meus assuntos, eu não sabia se ia ser acolhido pelo público, também não me interessava. Eu só falei a minha verdade. E continuo falando aqui. Se a GK estivesse do meu lado, eu ia falar a mesma coisa, porque é o que eu penso sobre a aposta, não só porque eu penso sobre a pessoa tá falando. Agora, eu nem precisaria, na realidade, me defender sobre esse assunto, porque, sinceramente, é só uma tentativa de descredibilizar o que eu faço quando eu tô tentando lutar e você tá aí ganhando dinheiro de pobre. Mas não doou o dinheiro. Doou. E doeu onde? Ele ganhou 44 milhões. Doou aonde, filho? Não doou, não sei, muito fácil. Eu não entendo, cara. A Bianquinha, ao invés dela tentar fazer a coisa certa, ela quer sair como certa, tentando apontar em quem tá errado. Só faça a coisa certa, querida, é mais fácil. Mas isso pesa no bolso, né? Dá pra você ficar ganhando tigrinho falando dos outros. É mais cômodo, né? Mais conveniente. Não só foi conveniente nessa live, como também continuou sendo depois. Na hora de fazer um vídeo só apontando o dedo pra outras pessoas que já divulgaram casas de aposta antes. O que o lindo do Gustavo Lázaro já divulgou? Opções binárias! Mas não parou por aí, Gu. Vamos lembrar outras coisas? Parece que pra falar de mim ou pra falar de moral, você não pode ter um teto de vidro. Bianquinha, você não pode fazer o errado e depois sair apontando o dedo pra quem também já errou achando que tá tranquilo. E eu acho que foi isso que te fez perder na argumentação e sair com a pessoa errada da discussão. Cometer um erro falando do erro dos outros pra assim tentar justificar o seu não é o certo. Felca, você tá louco, mano. Eu sou uma pequena, filho. Você acha que eu influencio quem, mano? Esse Zé Cueca que fica postando na minha live, tudo veio do John Vlogs, mano. Se você não tivesse nenhuma influência nesse meio, provavelmente não estariam te pagando até hoje pra divulgar essas paradas. Assim como você mesma disse. Existem diversas casas de aposta. Você não falou, nossa, eu sou muito incrível. Não, teve um monte de casa de aposta que eu fiz, não dei lucro pra ela. Ou seja, se eu não dei lucro pra ela, ela saiu perdendo. E pronto, eu não ganhei, eu ganhei meu valor fixo. Consequentemente, significa que se tem alguma casa de aposta te pagando até hoje, é porque você deu lucro pra ela. Eu não sei se pra você é muito difícil fazer o certo simplesmente por fazer, até porque as consequências de tudo isso você já sabe. Só que é muito conveniente você sempre ignorar toda essa discussão só porque outras pessoas também fizeram isso. Não é curioso como todos os seus argumentos giram em torno de descredibilizar os outros? O que eu tô falando é o seguinte, meu querido. Você pode falar o que você quiser, mas você vai falar sobre essa treta? Então tu vai ter que falar, olha, eu já divulguei casa de aposta. De qualquer forma, depois do Felca ter reagido ao que ela falou no podcast, ela postou um vídeo no mesmo dia respondendo ele, onde novamente apela em descredibilizar o cara com coisa do passado, sendo que em nenhum momento do vídeo dele ele fez isso. Ele viu que você mencionou o nome dele em um podcast e simplesmente respondeu em live, sem atacar você diretamente com qualquer coisa do seu passado. O objetivo do cara é lutar contra a casa de aposta, não contra você.
Eu não vou mostrar todos os vídeos da Bianquinha aqui, os pontos dela em quase todos eles são exatamente os mesmos, ficar mostrando cada um seria se enrolar no que já deu pra entender. Sendo assim, dia 24 o Felca abriu live e a Bianquinha achou que seria uma boa ideia comentar no chat dele se ele iria bater só nos influenciadores ou no governo também. A Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, tô on. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha, eu vou te banir da minha live. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Moderador, bane a conta da Bianquinha. O que eu vou fazer é te banir da minha live. A Bianquinha, ela postou 2 vídeos. Não, ela postou 3 vídeos, na realidade, a respeito do vídeo que eu fiz no Felquinhas. Eu falei dela, respondi as acusações que ela fez, falando sobre que eu não tinha respondido, que eu não falava as mesmas coisas pra GK, duvidando do valor. Eu fiz um vídeo de resposta a esse e ela postou 3 vídeos sobre o assunto. Nos vídeos que ela postou, ela desvirtuou completamente o assunto de bet. E a minha intenção era falar sobre bets. Beleza, você tentou falar sobre a GK, você tentou falar sobre duvidando do valor. Agora que eu tirei essas coisas do assunto, você pode tentar argumentar sobre os pontos que eu levantei no conteúdo que eu fiz sobre bets. E ela fez 3 vídeos falando sobre a minha vida pessoal. Ela fez vídeos onde ela fala sobre a minha vida pessoal, ela pega e fala assim, mas tal dia no passado o Felca falou tal coisa, tal dia no passado o Felca falou tal coisa sobre o ex-relacionamento dela. Eu falei assim, olha, daqui pra frente já virou galhofa, eu não tenho qualquer interesse em embarcar em um debate sobre a vida pessoal de cada um, eu queria falar sobre bets, desvirtou do assunto, então a partir de agora eu me retiro da conversa porque eu percebi que na realidade eu talvez superestimei a Bianquinha. E quando eu fiz esse vídeo pra ela, que a minha intenção era falar sobre bets, várias pessoas, e eu percebi que na realidade a Bianquinha tem vários inimigos, né? Vieram falar assim, olha Felca, eu já tive um passado com a Bianquinha, eu tô aqui disposto a te dar um dossiê sobre coisas que ela fez no passado. Eu peguei e falei assim, olha, eu não tenho qualquer interesse sobre a vida pessoal da Bianquinha. Eu não tenho qualquer interesse. Eu não vou me reduzir ao nível, ao jogo baixo, de falar sobre a vida pessoal. Eu queria me ater ao assunto de bets. Passou do assunto de bets, virou galhofa, virou circo, virou palhaçada, não tenho interesse qualquer, não me mande coisas pessoais que ela fez no passado, não tenho qualquer interesse de, sei lá, mostrar coisas no passado pra descredibilizar ela, fuder ela. Não, eu queria me ater ao assunto de bets. Honestamente, eu achei completamente justo o que ele falou. Em toda essa situação ficou mais do que claro que o Felca não tá falando sobre essas coisas só pra ganhar engajamento. Desde o começo ele segue acreditando que é errado fazer isso e ponto. Não chegou a ofender a Bianquinha em nenhum momento, não chegou a descredibilizar o conteúdo dela. Até aquele momento ele só tinha respondido o que ela mesma falou em um podcast, sendo que ele nem conhecia direito quem ela era. Enquanto isso, por parte dela só teve deboche, piada, tentativa de descredibilizar os outros que falavam sobre ela e não só isso. Mas como também estava em live enquanto comentava no chat dele nesse dia, sendo simplesmente inacreditável. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha, eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Ah, meu Deus, é realmente. Moderador, bane a conta não vai da bater Bianquinha. no O que eu vou governo, fazer é né? te banir da minha live. Só com essa reação dela, o Felca já conseguiu provar o ponto dele. Não tem como levar a sério alguém que não consegue levar o assunto com seriedade e que nem ao menos tenta se colocar no lugar dos outros. Tinham inúmeros jeitos de se posicionar nessa situação, seja tentando entender o lado do Felca desde o começo e se desculpando por tudo isso, não sendo arrogante em nenhum momento, não tentando justificar os seus erros com os erros dos outros. Enfim, o Felca só precisou dizer o que pensava da situação, enquanto que ela mesma se queimava sozinha com os próprios vídeos que fez. Ela até pediu desculpas em vídeo, fazendo uma mudança bem drástica de alguém que estava confiante, debochada, pra alguém supostamente arrependida. Se esse pedido foi sincero ou só uma forma de amenizar a situação, aí já fica a critério de cada um. Eu não consegui acreditar que ela estava arrependida de verdade, ainda mais tendo em vista o posicionamento que ela teve em todos os vídeos dessa discussão. Fora que ela acabou mudando de opinião muito rápido, coisa de um dia pro outro já ter mudado de lado e ter que fazer um vídeo falando de forma mais calma. Provavelmente ela percebeu a confusão toda que estava se metendo e que não valia a pena comprar isso até o final e resolveu voltar atrás. Então, como conclusão desse assunto todo de casas de apostas, jogos de azar e bets, aparentemente o Felca foi chamado para falar no CPI o que ele pensa do assunto, claro que de forma positiva, dizendo que ele julga ser o correto e a melhor forma de resolver esse problema. Não sei exatamente quando isso vai acontecer, porém é uma boa notícia que eles vão ouvir o lado dele. Recentemente o Senado também aprovou a restrição de propaganda das bets, lógico que de uma forma meio questionável que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas mesmo assim, comparado com a situação que estava antes, isso aí já é um grande passo. O que o Felca tá fazendo com certeza impacta de uma forma muito grande, cobrando posicionamento do pessoal,
E até agora o que a gente tem é só isso. Provavelmente vai surgir mais notícias sobre toda essa confusão e essa parada que finalmente tá ganhando relevância depois de tanto tempo. O jeito é esperar pra ver o que realmente vai acontecer e esperar que a justiça siga vencendo. No mais, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. De verdade, eu precisei escrever muita coisa. Acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz, mas eu sinto que valeu a pena. Foi divertido pesquisar as coisas e correr atrás de todas as informações. Abração, fica bem e a gente se vê por aí.